Bom dia. Bom dia. Para começar, eu queria te perguntar onde você está, qual é o seu nome, onde você está agora? Meu nome é Karina Okajima Fukumitsu, eu estou em São Paulo, Brasil. Eh, e aí Estou a em nossa minha casa, na né? sua casa. É muito Estou em minha bonito esse casa, esse espaço que você tem atrás. no meu escritório. Então, assim, para apresentar a vocês, né? Eu acho que em virtude da pandemia também eu precisei, tenho o meu consultório, mas eu também precisei encontrar esse lugar e fazer esse lugar. Então, isso aqui é totalmente ajustamento criativo, né? É, ok. A primeira pergunta é a nossa pergunta mais ampla, muitas vezes é mais difícil de responder. Quem é você enquanto pessoa? E aí fica para você interpretar como você quiser, mas podem ser suas paixões, suas qualidades, interesses, enquanto ser Eu humano. como pessoa, eu acho que essa realmente é uma pergunta muito difícil para a gente sintetizar, mas eu tenho encontrado cada vez mais poucas definições a meu respeito, principalmente quando eu me apresento como a educadora dos pés descalços. Eu sou uma pessoa que, em 2014, eu tive uma inflamação cerebral autoimune e que realmente foi o marco da minha transformação enquanto pessoa, não somente como profissional, mas como pessoa, principalmente porque foi o momento em que eu comecei a verificar todos os meus valores, a minha ética pessoal. Então, eu perdi os movimentos com a inflamação cerebral, perdi a ordem alfabética, felizmente, temporariamente, né? Durante esse tempo que eu fiquei vivendo a inflamação cerebral autoimune, eu entrei às pressas, né, num hospital aqui em São Paulo, com o diagnóstico de esclerose múltipla, né? E eu estava fazendo meu pós-doutorado. Então, eu estou contando isso para vocês porque quem está fazendo um pós-doutorado, obviamente, dá muito valor para as questões da ciência, para as questões da formação acadêmica, e quando eu falo que também foi uma reviravolta no meu lado profissional, para mim era muito incongruente estar fazendo um pós-doutorado e não lembrar da ordem alfabética, não saber se janeiro vinha antes de dezembro ou depois, não saber, né, se 10 moedinhas de 10 centavos equivaleriam ou equivalem a R$ 1. Isso quer dizer que foi todo um trabalho que eu prometi para o Papai do Céu. Se ele me devolvesse as forças emocionais, físicas e espirituais, para que eu conseguisse fazer o meu trabalho e recuperar, inclusive, a ordem alfabética e todas as outras coisas que eu tinha me dedicado durante a minha vida inteira, eu faria com os pés descalços. E promessa tem que ser cumprida. Hoje eu entro no meu consultório, em sala de aula, em todos os lugares que eu vou, descalça, para reverenciar o fato de eu conseguir me levantar, de eu conseguir me lembrar da minha história, inclusive, de tudo aquilo que realmente eu me esforcei. Então, Karina, pessoa, é essa pessoa que realmente tem se aproximado das condições espirituais, né? De todo um resgate, na verdade, de um recomeço. Eu costumo falar que é o recomeço de uma pura vida que começou, né, naquele momento em que eu precisei fazer valer tudo aquilo que eu acredito em relação a esperançar, né? Esperançar não é um termo meu, é um termo que eu aprendi com Paulo Freire, que ele fala que a gente tem que aprender a ter esperança do verbo esperançar, não do verbo esperar. Pois é, eu não esperei a minha recuperação, eu fiz a minha recuperação fazer sentido, inclusive, para me transformar numa existência diferente, né? Eu posso falar que a Karina, antes da inflamação, era muito preocupada, né? Muito preocupada com as questões de fazer tudo muito certinho, tudo assim, eu sempre fui muito workaholic, porque sempre tive, né, esta ideia do trabalho como fonte fundamental de um ser humano,
né? Eu, quando eu tentava descansar, eu ouvia da minha mãe, né? Ela me batia e falava assim, vai estudar, vagabunda, né? E ela usava esse termo forte. Então, assim, eis aqui uma workaholic, né, que aprendeu a usufruir do trabalho como principal fonte de prazer. Hoje, a Karina, a educadora dos pés descalços, que reverencia a cada dia o fato de estar viva, né, e ciente, lembrando de tudo, felizmente lembrando de tudo, sem sequelas de uma inflamação cerebral, né? Então, assim, eu só tenho que dar graças à vida, né, ao bom Deus, né, e realmente ao meu resgate existencial. Então, não sei se eu expliquei ou confundi mais, né, essa pergunta, mas que realmente para mim Claro. faz muito sentido eu responder quem sou eu, né, agora, aqui e agora, né? Eu venho pensando nisso, a importância da nossa memória, quem dedica a vida ao estudo, é o nosso bem acumulado ao longo da vida, o nosso conhecimento, a nossa memória. O tamanho do desafio que deve ter sido perder isso. E aí, juntando, né, você já misturou, essa próxima pergunta já apareceu um pouco respondida, que seria quais são os valores centrais da sua vida e como você sustenta esses valores no seu viver. Eu construí ao longo da minha vida que os valores, eles são as minhas convicções e as minhas crenças, não rígidas, né, mas convicções e crenças que eu vou construindo ao longo do processo, né? Eu gosto muito da ideia de pensar também que a gente suporta a dor com atos de amor, né? Sou uma pessoa que se dedicou a vida inteira, né, para construir uma área de saber, né, que é a suicidologia. Eu, em virtude das tentativas de suicídio da minha mãe desde os meus 10 anos, né, eu comecei a construir uma necessidade dentro de mim, inclusive de uma ferida, né, muito grande, de ouvir profissionais quando nós a levávamos para o hospital, eu e minha irmã, 2 anos mais velha, nós a levávamos para o hospital quando ela tentava o suicídio e a gente ouvia barbáries, tais como, Dona Yoko, a próxima vez a senhora tenta de um jeito diferente para fazer com que a gente não perca tempo com a senhora, né? Quem quer se matar só quer chamar a atenção. Dona Yoko, a senhora não tem dó dessas meninas lindas, né? O que parece que era um elogio para mim. Mas isso me obrigou a querer ser linda demais, inclusive para tentar resgatar uma luz na minha mãe, para que ela, quem sabe se eu fosse linda demais, né? Ela se manteria viva. Então, essas coisas que a gente ouve realmente foram formando uma ferida muito grande e eu decidi, né, que eu iria fazer alguma coisa para mudar esses aspectos, inclusive do preconceito em relação ao sofrimento intenso humano. Hoje eu me vejo como uma pessoa que traz a proposta de ter uma suicidologia brasileira, né, para que a gente possa falar dos assuntos sobre a suicidologia. Coordeno uma pós-graduação em suicidologia, que felizmente já está na 3ª turma, né? Então, com várias pessoas que se interessam sobre a temática, infelizmente os casos de suicídio e autodestruição também são grandes, né? Inclusive aqui no Brasil, em que, por enquanto, ainda não existem políticas públicas adequadas para a gente cuidar desta área, e durante muito tempo, né, desde 2009, quando eu entrei no doutorado, eu escolhi também cuidar do luto por suicídio, né? Então, hoje eu trabalho com os aspectos da prevenção e muito mais o meu foco de trabalho e de pesquisa é a pós-venção, trabalhando e acolhendo os enlutados por suicídio. Sendo assim, então, eu abri uma associação, Se Tem Vida, Tem Jeito, né, que é dedicada para cuidar de pessoas enlutadas por suicídio, porque também eles merecem esse tipo de cuidado. Enfim, tudo isso para contar que
isso é valor para mim, né? Quando eu tive a inflamação cerebral, e o que é o mais importante para mim, eu ouvi um documentário que se chama Heal, e esse documentário, uma das terapeutas, né, médicas, pessoas que foram entrevistadas, ela fala que ela gosta da ideia de que a cura na tradição da medicina acontece quando você não tem os mesmos sintomas durante 5 anos. E ela dá preferência para, em vez de chamar de cura, ela chama de remissão. E aí, remissão para ela significa lembrar-se da missão. Quando eu ouvi isso foi forte demais, porque eu também estava com a inflamação cerebral, e eu falei, tá aí, esses serão os meus próximos valores, as minhas crenças, aquilo que eu vou priorizar, é a minha missão em relação aos meus enlutados por suicídio. As pessoas que vivem em sofrimento tão intenso a ponto de quererem, né, a morte, e acharem que a morte talvez seria uma solução, né, para os problemas delas. Então, eu vou trabalhar com isso. Hoje eu entendo que os valores maiores, a crença maior que eu tenho é fazer valer a cada minuto a vida que habita em cada pessoa. Tá certo que eu não vou ignorar esse sofrimento, mas eu vou tentar fazer com que essa pessoa entenda que ela é única. E como é que faz isso? Não tirando essa pessoa do lugar dela, de desapropriação, de desalojamento de onde ela está. Pelo contrário, para que ela crie estratégias o suficiente, né, para que ela possa habitar dentro dela. Então, esses são os meus valores, porque eu cada vez mais, Maria Clara, tenho tentado habitar dentro de mim, sabe? Eu tento me fazer não moradora de aluguel mais, porque eu acho que eu não vou ter uma outra chance, né? Eu acho que a vida me deu uma segunda chance, né, para eu estar viva, e eu também fiz essa promessa, que se eu tivesse uma segunda chance, e se eu me resgatasse, eu ia fazer tudo direitinho. Então, fazer tudo direitinho é valor, valor que eu posso transformar minha dor em amor, valor que eu posso transformar tudo aquilo que eu aprendi, né, academicamente, tudo aquilo que eu realmente me esforcei para atingir, né, na vida profissional, que eu poderia ser instrumento, instrumento, inclusive com as minhas palavras, com as minhas atitudes, de ser não uma referência, mas de ser uma pessoa que mostra uma certa congruência. Congruência naquilo que fala e naquilo que faz, né? Quando eu falo do esperançar a cada dia, quando eu falo da necessidade de eu me tornar proprietária de quem eu sou, da minha existência, quando eu falo de acordar todos os dias agradecendo o fato de eu estar viva, mesmo às vezes cansada, porque quem não está cansado em alguns momentos, né? Mesmo desanimada, eu aprendo a não desistir. Eu aprendo a fazer ajustamentos criativos para fazer tudo diferente, tudo novo, né? Porque se a gente entender que todos os dias são puros recomeços, né? São grandes chances que a gente tem para fazer tudo diferente. Não deu certo lá, talvez não fosse para dar certo, e eu não aceito assim com um certo conformismo, eu aceito com um olhar oriental, né? Porque eu acredito que as coisas não acontecem por acaso. Hoje, eu posso falar para você, os meus grandes valores é acreditar que tudo aquilo que nos acontece não é em vão, não é à toa, né? Que mais cedo ou mais tarde a gente vai encontrar uma compreensão, não uma explicação. Então, por isso que eu não pergunto mais por que que as coisas acontecem comigo. Eu me pergunto normalmente, lá Viktor Frankl, logoterapia, eu me pergunto, para que que isso acontece? Qual é a função disso? Né? Às vezes, para a gente mudar de rota mesmo, para a gente modificar os processos autodestrutivos. Então, esses são os meus valores. Primeiro, que tudo aquilo que nos acontece, né, vai ter uma certa compreensão depois, não no olho do furacão, mas que a gente vai fazendo a coisa acontecer, né? Isso me deixa mais leve em
inclusive para lidar com uma temática muito árida, né, difícil, né, porque eu acredito que lidar com processos autodestrutivos exige essa confirmação e essa alternância entre uma certa leveza para dar conta do peso. Também é outro valor que eu tenho. Ok. E aí a próxima pergunta você certamente já respondeu, mas não sei se você gostaria de elaborar mais. Seria uma situação ou um conjunto de circunstâncias que mudou a sua vida, que te impactou de uma forma significativa, e como, né? Como que esse impacto transformou a sua vida? Eu acho que assim, se for para marcar, eu tive vários marcos, né? Vários marcos de várias mortes trágicas na minha vida, né? O fato de ser uma filha de uma pessoa que tentava o suicídio, mais de ser sobrinha de de um tio que morreu no Joelma, que foi um incêndio aqui em São Paulo, né? É, e aí, assim, sempre foram mortes muito trágicas. Isso me fez pensar assim, ou eu viro inimiga da morte e tento combatê-la, ou eu vou começar a me tornar uma estudiosa nesse assunto. Eu sabia que onipotência não acontece, então foi isso que eu tive a consciência que contra a morte a gente não consegue combater, a gente não consegue fazer nada, e me tornei aliada, não no sentido de aceitar a morte, mas de entender que uma vez que ela é inevitável, eu precisava fazer alguma coisa para que as pessoas também, e para mim, né? Então, até utopicamente eu entrei, né, na fantasia de que, quem sabe, se eu estudasse a morte, ela ia me dar um ingresso que ela ia me deixar, né, sem a visita dela. Isso quer dizer que, assim, são todas as fantasias de um ser humano, né, que a gente não quer lidar com aquilo e normalmente a gente foge daquilo que é mais nosso, né? A nossa existência, ela é finita, né? Então a finitude acontece com tudo isso. Então, esses foram os marcos que foram acontecendo comigo. O primeiro é viver mortes e mortes trágicas, escancaradas, mortes que eu queria evitar, me fez uma pessoa estudiosa, né, nos aspectos da morte, do morrer e do processo de luto. Hoje eu me considero uma pessoa que trabalha nesse processo de luto e ajuda as pessoas a fazerem suas travessias, em virtude dessas histórias que eu tive desses marcos. Também a situação de sofrimento, né? Eu sou filha de pessoas, né, de duas pessoas que se separaram muito cedo, né, fruto de uma violência, né, não somente verbal, mas física. Então, o abuso parental, ele foi muito forte na minha infância e na minha adolescência. Isso, obviamente, me colocou em solo fragmentado, né? Obviamente, também eu fui uma adolescente e uma criança e uma adolescente muito desamparada. E eu tinha também duas escolhas. Uma é me sentir perdida e saber que meu destino seria ser uma pessoa perdida e insegura para o resto da minha vida, ou me apoiar na psicologia, porque eu amo a psicologia por causa disso, né? Várias sessões de terapia. Eu acredito na psicologia porque eu faço dela a minha área, inclusive, de autoconhecimento e de conhecimento, e hoje trabalho com ela, e hoje eu sei que eu sou quem eu sou, graças à psicologia e por esse amor que eu desenvolvi por essa área que me fez tão bem, né? Sabia que se eu não olhasse para o meu sofrimento e não encarasse o meu sofrimento, talvez grandes chances de eu continuar sendo a menina carente, desamparada e insegura. Não que eu não seja, mas hoje com uma certa maturidade, né? Hoje eu tenho 51 anos, né? Sabendo nessa estrada, eu me formei na psicologia em 1993, né? Isso quer dizer que já tem alguns anos aí que eu tenho me apropriado desse saber da psicologia, inclusive para me fazer bem e ajudar as pessoas também a se fazerem bem, né? Então, eu acho que todo o meu caminho em solo fragmentado, né, hoje me ajuda, né, a ser quem eu sou. Eu tenho um livro, que esse é o meu
minha dissertação de mestrado, que quando eu fui para os Estados Unidos, eu, pela primeira e única vez, eu tentei esquiar, né? E aí, como eu sou muito estabanada, eu caí. E eu caí, né, na pista de esqui e saí com um rompimento, né, total do ligamento cruzado, do anterior cruzado. Isso quer dizer que lá nos Estados Unidos, num lugar que eu não conhecia, eu estava sem a minha família, eu estava recém-casada, né? Meu marido foi para fazer um treinamento durante 3 anos, né, pela General Motors, né? Então, eu fui para acompanhá-lo e também se eu conseguisse fazer o mestrado. Bom, isso tudo como a gente idealiza, no segundo ano que eu estou lá, eu caio então do esqui. E assim, foi uma situação que foi também um marco. Um marco, inclusive, porque depois da cirurgia de reconstrução total deste ligamento, eu estava num território completamente desconhecido, né? Com uma expectativa frustrada de começar uma nova vida, começar tudo de novo, né? Casada num outro país, só que sem ninguém para cuidar de mim. Meu marido estava trabalhando, né? Tendo que, inclusive, me virar nos 30, porque a sociedade americana é muito da bricolagem, né? Muito faça você mesmo, né? E me dando conta de todas as minhas perdas. Então, isso que você acabou de me perguntar, isso é o que eu fiz quando eu estava nos Estados Unidos, em 1999. Pronto. Eu estava numa vida completamente desconhecida. E aí eu comecei a me dar conta do meu próprio processo de luto e todas as situações marcos, situações que tinham me acontecido. Foi aí que eu comecei a falar, pronto, vou estudar perdas. E esse é o projeto que eu vou tentar entrar no meu mestrado. Tanto é que a minha dissertação de mestrado é The Lessons from Our Losses. The Lessons from Our Losses. As lições das nossas vidas, né? E aí eu achei muito importante porque eu comecei, lógico, que quando você para, você começa a repensar em todas as perdas. E eu fui me dando conta das mortes trágicas, né? Não somente do meu tio, mas do meu sobrinho, que morreu na nossa chácara com 3 anos de idade, afogado. Quer dizer, eu acho que aí eu começo a me dar conta que eu tinha na minha vida registros necessários e suficientes para eu entrar nesse caminho, né, para estudar a morte e processo de luto. Quer dizer, eu não ia falar sobre, eu vivia tudo isso. E o fato de eu estar em outro país me fez refletir também sobre tudo isso, né, sobre as perdas no desenvolvimento humano. Que aí, então, essa dissertação de mestrado se tornou o livro Perdas no Desenvolvimento Humano. Quem não perde, né? E aí foi um momento inicial, inclusive, né, que eu começo a me apropriar e me interessar. Quando eu venho para o Brasil, eu venho determinada em trazer a suicidologia aqui para o Brasil e começar a estudar, né, sobre morte e luto. Eis que, então, eu me declaro como suicidologista quando eu tenho um aborto, né? E minha mãe chega para mim e fala: você já perdeu muita coisa comigo. Eu já estava ministrando, né? Já estava sendo professora de uma graduação de psicologia de uma instituição particular aqui em São Paulo, uma universidade. E aí, então, eu tenho esse primeiro aborto, né? E na curetagem, minha mãe fala: você já perdeu muita coisa comigo. Falei, já perdi uma infância, uma adolescência que eu não tive a adolescência e a infância ideal. Ela falou, você não vai mais perder comigo, você tem em mim agora uma parceira na suicidologia. Eu falei, verdade, mãe, eu tenho um trabalho, né, que eu escrevi na minha matéria de ética lá nos Estados Unidos sobre suicídio. Eu quero começar a me declarar isso em 2005, 2004 para 2005. Quero me declarar como suicidologista. Você lê o trabalho que eu tenho, porque vai ser meu primeiro livro. É o livro Suicídio e Gestalt Terapia, né?
que aí então ela leu, ela lançou comigo, ela ficou do meu ladinho. A hora que a gente estava, né, eu estava assinando os livros, né, dando autógrafo, ela falava assim: Oi, eu sou a Kamikaze, você quer também a minha assinatura? Porque eu também estou no livro dela. Então, assim, aí foi o momento em que, quando eu ganho a parceria dela, nesse livro, inclusive, do Suicídio e Gestalt Terapia, que foi o primeiro livro que eu tive 3 recusas editoriais, nenhuma editora queria publicar esse livro, né? E a única editora que publicou não me pagava os direitos autorais, algo que eu fiz o distrato com a editora. Enfim, quando eu recebi parceria com ela, eu comecei a pensar, até porque a faculdade já estava me exigindo doutorado, eu comecei a pensar, falei, bom, aquele estudo que eu fiz no mestrado sobre luto, sobre perdas, eu quero agora estudar processo de luto do filho da pessoa que se matou. Então, eu quero realmente cuidar dos enlutados. Então, em 2009, eu entro no doutorado na USP com a Maria Júlia Kovacs, que era meu sonho de consumo. Eu brinco que Maria Júlia era o meu SDC, né? Meu sonho de consumo, pegando as primeiras letras, meu SDC, né? Que hoje a gente desenvolveu uma relação muito forte, né? A Júlia, depois que eu fiz o doutorado, e minha mãe morreu enquanto eu estava defendendo, né, durante a defesa da minha tese, que estava marcada para o dia 7 de maio, minha mãe morreu no dia 12 de fevereiro em 2013, então eu vivi na carne todo o processo de luto de ser uma filha, não de uma pessoa que se matou, porque ela não morreu por suicídio, ela morreu por ter coração grande, e aí, então, a Júlia me acompanhou em todo esse processo. Depois ela me convidou, quando nós recebemos na USP uma bolsa PND de jovens estudantes, né, de pesquisadores. Ela falava, você gostaria de fazer teu pós-doc? Eu falei, aceito. E aí, então, ela me orientou tanto no doutorado quanto no pós-doutorado para estudar luto por suicídio. Então, esses são os grandes marcos, estou te contando, porque eu acho que com isso eu já respondo várias outras situações aí. Né? A próxima pergunta. Enquanto ser humano, qual foi o outro ser humano que teve um grande impacto na sua vida? E como? Como que esse impacto se deu? Eu não quero ser injusta, então, na verdade, eu acho que eu tenho 2 pessoas que mais me impactaram. A primeira é a glória de ter uma irmã, né? Que é a Cristina, antes Cristina Okajima Fukumitsu, e hoje é Cristina Sakai. É a minha irmã, eu costumo brincar que é a pessoa mais importante depois de mim, que depois da inflamação eu aprendi a me colocar em primeiro lugar na minha agenda, mas eu acredito que a Tina, né, ela é realmente meu eixo de amor, de condução, de experiência de vida. Então, felizmente, eu falo, ainda bem que eu não parti por todo esse solo fragmentado solitariamente, né? A Tina sempre estava lá para me amparar, né? Para me explicar coisas. Então, minha irmã é farmacêutica, mas eu brinco que ela sempre foi a minha primeira psicóloga, né? Porque todas as situações, inclusive de muitas brigas, né? Muitas violências dentro de casa, né? Ela me explicava, era interessante, ela me protegia. Então, a Tina, eu acho que se eu hoje eu estou viva graças a essa minha irmã linda, né? E a outra pessoa que me impactou diretamente, eu falo que também a minha vida mudou, né? E eu tive muita sorte, foi o meu marido, né? O Duda, meu baiano, né? Ele é baiano, então assim, eu brinco que a minha sorte mudou com ele, né? Porque primeiro, eu tinha uma crença que eu nunca ia poder ter uma família para chamar de minha. Sabe aquelas histórias de um lugar no sol? Então, é assim, eu nunca acreditei, até pelas experiências também das relações, né, familiares e de todo o caos que nós vivemos, né, na família, eu nunca me achei capaz de ter uma família, né? E quando meu baiano chega na minha vida, né, eu começo desconfiada, né, porque aí eu vou usar
a frase que tem no livro As Vantagens de Ser Invisível, que a gente só aceita o amor que a gente acha que merece. E eu achava que eu não merecia ser amada, constituir uma família, que eu nunca ia ser capaz, inclusive, de ter uma estrutura familiar e ser uma pessoa que eu pudesse ser amada e amar. E aí, quando o Duda chega na minha vida, realmente a gente brinca que a América nos uniu, porque nós nos conhecemos numa escola de inglês, né? E aí depois, quando né, ele recebe a proposta para morar nos Estados Unidos, a gente já estava namorando 5 anos, então eu que pedi a mão dele em casamento, porque eu falei, olha, eu não vou como turista, eu preciso ter uma mínima segurança, inclusive que se eu adoecer, eu preciso ter um seguro-saúde, eu vou estar em outro lugar, então isso foi o que também todas as dores me ajudaram, né? A encontrar estratégias que eu pudesse me sentir menos vulnerável. E eu trabalho com esse conceito, né, de vulnerabilidade. Vulnerável é aquele que se sente ferido, desprotegido, né, e atacado. Isso quer dizer que, para eu não me sentir assim, estrategicamente, eu sempre busquei modelos para que eu pudesse, ou lugares, ou situações que eu pudesse me sentir menos vulnerável. Então, quando ele fala, vamos para os Estados Unidos, eu falei, só se eu for casada, porque aí eu vou estar legalmente, né, num país, né, que eu vou ter condições para eu não me sentir tão desamparada. Você imagina se eu não tivesse casado e tivesse ido como, né, uma turista, imagina quando eu tive que fazer a operação, né, É e a cirurgia, e verdade. todo o meu processo de luto. Então, por isso que, assim, nada, o que eu aprendi, assim, a gente não dá ponto sem nó, e a gente não deixar rastros, tá? Isso é uma da cultura japonesa, tem muito disso, assim, a gente faz as coisas muito de um jeito muito disciplinado para a gente não deixar as arestas, né? Não deixar rastros assim. Bom, enfim. E aí, então, quando o Duda chega na minha vida, eu muito cética, né? Porque eu acreditava que eu não ia conseguir ter uma família. Hoje eu tenho, né, 2 mestiços lindos, né? O meu Enzo com 16 anos, a minha Isabela com 14 anos, e eu tenho uma família para chamar de minha, né? Então, acho que 2 pessoas que eu posso honrar. E tem várias outras pessoas que fazem muito sentido para mim, né? Não quero ser ingrata, várias pessoas que me ajudaram, inclusive a estar aqui, né? Se eu estou hoje viva, graças a essas pessoas, né? Meus amigos mesmo, acho que são irmãos aí de jornada que fazem com que eu não me sinta solitária no caminho, né? Desse resgate existencial, né? E a natureza de todas essas perguntas obriga a gente a fazer escolhas, né? Porque a gente poderia falar para sempre em cada uma delas. A próxima pergunta é como você vivencia, experiencia o seu gênero? Seu gênero, como você se identifica enquanto mulher? Como for. Eu sou mulher cis, né? Eu me identifico como mulher e, e assim, eu gosto da diversidade também, né? Como é que eu me identifico dentro do meu lugar feminino? Porque eu acho que são lugares que a gente ocupa, né? São identificações, são modalidades de prazer, né? A maneira como a gente se percebe, né? E gosto da ideia de que a gente possa se instalar dentro da gente quando existe uma identificação, né? Gosto da ideia da que a gente, realmente, quando a gente fala identificação de gênero, né? O que é isso, a não ser a gente falar, eu estou dentro e confortável na minha casa, e na casa que eu escolhi. Não obrigada a ficar em alguns lugares que não me pertencem, né? E assim, quando eu falo que eu gosto da diversidade, eu gosto da ideia também, né? De quando as pessoas que não se identificam com o próprio gênero, né,
e que não são próprios, que elas possam buscar o que é próprio. Você entende? É assim, eu sou muito respeitosa, né, com as pessoas e acompanho essa modalidade de reapropriação e, na verdade, quando eu falo de reapropriação, eu falo da necessidade do ser humano se readequar aos deslocamentos que muitas vezes, né, a gente acha que a gente precisava estar se adequando. Eu tenho uma frase que eu falo: quem quer entrar na forma perde a sua forma singular, né? Então, eu acho que isso dá uma confusão e traz um sofrimento, né? Porque, assim, o que é se identificar com o teu gênero? E aí é o que eu falo, para mim, eu me identifico como mulher, né? Mas assim, e se eu não me identificasse? Era problema de quem? Normalmente a gente fala que o problema é todo nosso. Não, né? O problema é quando a gente tem né, um pensamento que é uma introjeção de que a gente tem que se adequar a tudo e a todos. E aí é uma cultura facebookiana, que um dia eu ouvi uma frase que eu achei o máximo. Quando você acha que você não se adequa ao mundo, talvez seja para que você possa criar um novo mundo. E eu gosto muito disso, porque você tentar se adequar àquilo que não é teu, te traz vulnerabilidade, né? Você se identificar com o gênero e com tudo o que te faz sentido, aí você se sente mais protegido, porque você está na sua blindagem, né, do seu mundo, da sua apropriação, da sua existência. E não mais de ninguém, é a tua existência. Ótimo. E aí, seguindo um pouco nessa mesma linha, como você está experienciando a sua idade nesse momento específico da sua vida? Você sabe que hoje eu acho que é a minha melhor idade, né? Na verdade, assim, a minha melhor fase. Se a nossa melhor fase é o aqui e agora, porque, querendo ou não, eu passei muito tempo adoecida, né? Então, acho que para quem viu uma escuridão durante muito tempo e hoje eu consigo ver uma luz no final do túnel, que é assim, não é o meu final do túnel. Eu não acredito que com 51 anos de idade eu esteja morrendo, pelo contrário. Surpreendentemente, eu tinha uma expectativa que quando eu chegasse com 50, 51 anos, eu ia estar realmente muito mais acabada do que eu estou. E eu acho que também depende também das experiências que eu tive, né, e das referências que eu tive de pessoas com 50 anos, né? Eu tive sempre uma referência de uma mãe muito adoecida, né? De pessoas perto de mim muito debilitadas, né? E que normalmente, e a Gestalt ela nos ensina que todas as percepções elas mudam as nossas ações, não é? Então, a percepção que eu tinha, ela era uma percepção distorcida, né? O que hoje eu estou realmente aprendendo é ressignificar minha percepção de envelhecimento, porque certamente eu não estou uma velha, mas eu estou com 50 anos, 51 anos, né? E eu entendo que eu tenho hoje uma maturação que é diferente de maturidade, porque a maturidade eu associo com a idade. Agora, maturação eu associo com as ações. Hoje eu tenho ações muito mais, né, de convicções e de congruências em relação aos meus valores. E eu gosto disso, sabe? Antes eu acho que mais nova, até pela sensação de querer sair a todo custo do sofrimento e do desespero, eu não tinha o discernimento que eu tenho agora, que é, Karina, primeiro, tudo, né, tudo tem o seu tempo, tanto é que eu tenho uma frase que eu criei, que eu falo que a vida é a arte que leva tempo. Eu nunca falaria isso com 20 anos. Agora, hoje, com 51 anos, eu curto muito entender que a vida é a arte que leva tempo, para eu ganhar, inclusive,
todo esse know-how mesmo, né? De falar, tá tudo certo. Né? Eu tenho outra frase que eu brinco bastante, que eu falo, tá tudo bem no reino do perdido. Quer dizer, como é que eu vou ficar à vontade, né, nesses lugares que são lugares de caos, de situações que trazem sofrimento e falar que está tudo bem? Está tudo bem, porque assim, o que eu mais preciso é ter consciência, primeiro, que eu estou viva, que aí é outro mantra. Se tem vida, tem jeito. Né? Na verdade, essa frase é patente, inclusive, né? Eu tirei a marca, eu tenho registro de marca dessa frase. Se tem vida, tem jeito. Quer dizer, o que me importa é eu ter tudo o que eu quero ou eu ter saúde e condições emocionais para eu conquistar o que eu quero. Ah, tá valendo mais a primeira ou a segunda? Não, tá valendo a segunda. A segunda premissa de que, assim, o que importa é eu ter condições para conquistar o que eu ainda quero, porque isso é, né, possibilidade de eu continuar sonhando. Então, eu acho que hoje, né, e aí também outra cultura facebookiana, eu não sei quem é o autor, mas eu gostei da postagem, então, assim, maturidade acontece quando a gente consegue viver em paz com aquilo que a gente não consegue mudar. Ah, eu acho que eu ganhei isso. Essa tal de maturidade que eu mudo para maturação acontece quando a gente vive em paz com aquilo que a gente não consegue mudar. Eu acho que isso é formidável, né? Porque hoje, com 51 anos, eu curto muito porque eu tenho uma maturação suficiente também, até porque suficiente, na definição do dicionário, significa o lugar entre o bom e o sofrível. Olha que lindo também. Eu não conhecia essa, eu gosto de definição de dicionário dessas nossas palavras densas. Adorei. Bonito, não é? Muito Né? bom. Então, assim, é o lugar que a gente encontra para ficar serena, não bem, feliz, não é nada disso. A gente fica serena entre o bom e o sofrível. Não é bonito isso? Muito Porque bom. eu acho que a idade ajuda a gente. Me ajudou. Eu posso falar que me ajudou. Hoje, assim, eu não sou aquela, né, adolescente afoita que quer resolver tudo rápido, que sabe que vai ter que esperar e que vai ter que ter uma certa grande dose de paciência e resiliência para dar conta das pancadas da vida, né? Me parece que você fala de uma aceitação, mas não uma aceitação estagnada, uma aceitação em processo, que é o que você vem trazendo, sempre um processo e um vir a ser nas suas falas. Você sabe que eu aprendi também com o Piers Heffeline Goodman, né? No livro Gestalt Therapy, né? Eles têm Gestalt terapia aqui no Brasil, né? Mas eu gosto da versão em inglês, e aí eles falam de uma ideia de que como é que a gente lida com os conflitos, né? E com as dificuldades da gente. Eles trazem o conceito de desprendimento criativo. Eu acho formidável isso, sabe? Eu aprendi muito quando eu li isso, porque o desprendimento criativo é isso. Saber que a gente está em processo e que a gente tem que lançar mão da espontaneidade, daquilo que a criatividade traz. Tá, teve problema, então como é que você vai fazer para criativamente continuar, né? É isso, assim, por exemplo, a gente está, né, tendo de fazer algumas paradas na gravação. Tudo bem, faz parte, até descrevi para você, faz parte do processo, né? A gente fala, nossa, isso nunca aconteceu, tá, mas está acontecendo e a gente encontra um jeito. Espontaneamente, a gente vai fazendo a coisa acontecer. O que importa é assim, no final das contas, vai acontecer, tem acontecido. Então, essa fé e o desprendimento criativo para eles é essa crença e essa fé que a gente tem nas situações, na vida. A gente tira a ideia de que a gente tem que ficar sob o controle de tudo, né? Tanto é, Maria Clara, que, assim, quando eu estava com a inflamação cerebral, por medo, inclusive, de não lembrar da minha história, e você traz da memória, por medo de perder a minha memória, eu resolvi ir no hospital
né, a escrever a minha autobiografia, que virou o livro A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer. Porque meus filhos eram pequenos naquela época. E eu falei, gente, quem vai perder o tempo para contar? E se contar sobre a minha história, vai contar de um jeito muito distorcido e parcial, né? Eu que sou psicóloga, eu gosto muito de contar histórias, ouvir histórias, né? Então, eu falei, quem que vai se preocupar em contar para os meus filhos quem foi a mãe deles, né? Porque eu estava com a ideia de que eu ia morrer, que eu ia esquecer da minha história. Pronto, então, teve uma madrugada que eu estava no hospital, um desespero, porque eu falei, gente, eu vou esquecer de tudo. E aí eu comecei a ter, né, pensamentos suicidas, inclusive assim, seria melhor se eu morresse. Eu não vou dar conta, né? E aí eu falei, não vou me matar, não. Sabe o que que eu vou fazer? Aí por que que aconteceu? A babá dos meus filhos mandou um vídeo, e nada é por acaso, né? Nesse momento de desespero, ela mandou um vídeo, sabe aquela música, brilha, brilha, estrelinha. Essa era a música que eu cantava para os meus filhos. E aí eu falei, gente, nada é por acaso que a babá me mandou este vídeo. Eu comecei a me emocionar, eu falei, eu não vou me matar. Eu vou criar forças para eu cantar mais histórias e mais músicas para os meus filhos. Eu vou, eu vou. Aí eu falei, eu já vou escrever o livro. E veio essa frase: a vida não é do jeito que a gente quer. Pronto, comecei a escrever o livro lá dentro do hospital, transformando dor em amor. O neurologista me proibindo de usar o computador, porque ele falou, você falou que você era workaholic, você está proibida porque teu problema está no cérebro. Imagina você mexendo no teu computador. Falei para o doutor, me dá 2 horas e meia, pelo menos. Você não pode fazer isso com uma workaholic, uma pessoa que trabalha demais, assim, que fica sem nada, né? Você não pode fazer isso. Então, você me ajuda, a equipe me colocar, porque eu não tinha movimentação, não tinha forças, me colocar na mesinha, 2 horas e meia eu vou escrever, tudo bem? Só que eu, assim, eu também tenho um lado transgressor, né? Por isso que eu gostei da Gestalt, né? Aí, ficava essas 2 horas e meia e pegava o meu celular, mandava para o meu e-mail tudo o que eu achava que eu tinha que escrever. E fui mandando no meu e-mail. Falei, vamos ver. Bom, quando eu chego aqui em casa, ávida, né, para baixar todos os e-mails, deram 485 páginas. Às vezes, tudo repetido, porque eu tinha medo de perder, eu ficava mandando. Bom, demorou 2 anos e 2 meses para eu conseguir escrever o livro A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer. Eu acho que isso foi uma, né, plasticidade cerebral à la Goldstein, né? Que me ajudou, inclusive, eu estar hoje recuperado da inflamação e sem sequelas. Cá entre nós. Mas assim, você imagina, para quem não lembrava, né? A ordem alfabética, reconstruir e organizar um livro. E aí, então, foi que eu publiquei depois, que foi em 2016, né? Depois desses 2 anos e 2 meses, eu publiquei esse livro, A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer. Então, moral da história, assim, a vida não é do jeito que a gente quer. E a idade me ajudou a entender isso e a viver isso, né? Me ocorre como uma gestalt terapeuta, você se colocou no lugar do cliente que sabe mais de si, não é? A gente não acredita que o cliente sabe mais de si do que o terapeuta. Enquanto cliente, você assumiu o seu papel diante do médico. Eu sei de mim. Adorei. Minha última pergunta nessa série, nesse bloco, né, é como você experiencia privilégio e poder na sua vida? A cada um seu fardo e seu privilégio, sabe? Essa é uma frase que eu tenho também. Eu vejo muito mais privilégio, porque sabe o que é poder para mim? A gente conhece as pessoas quando elas estão no poder. Bom, eu acho que eu não preciso falar muito para quem tem, né, uma vida acadêmica,
Eu acho que a vida acadêmica que eu cheguei no pós-doutorado, não por poder, mas por privilégio. Mas eu vejo muitas pessoas na academia muito envaidecidas, né? E aí e utilizam do poder do conhecimento de um jeito muito disfuncional, né? E poder também, né? Poder no sentido de autoridade também, de um jeito muito disfuncional. Eu tenho uma promessa de que eu nunca vou utilizar meu poder para fazer mal para o outro. Mas não que eu seja uma boa samaritana e uma pessoa santa, não. Isso é uma questão de valor, porque eu já vi gente muito podre, né? E utilizando o poder de uma forma muito que eu não quero me aproximar. Então, a minha promessa é utilizar meu poder acadêmico no sentido de utilizar o título que eu tenho para exercer lugares que me dão quase uma licença poética de eu coordenar um pós-graduação, por exemplo, né? De eu utilizar o meu saber a serviço de ajudar as pessoas não colocarem para baixo. Aquela história, eu acho horrorosa, aquela frase que as pessoas... Você sabe com quem que você está falando? Que isso é, assim, uma frase de distorção de poder, do uso de poder, né? Aí, quando eu ouço isso, eu falo, eu sei, com uma pessoa que faz xixi e cocô como eu. Quer dizer, assim, é de uma onipotência, né? E aí, então, eu falo, eu sei, você tem o poder, inclusive, de provocar o mal na pessoa. Então, eu sei com quem eu estou falando, porque se você está usando desta frase para se fazer diferente, né, é sinal que você talvez precise ressignificar, né, a tua visão de poder. Poder eu gosto de associar a potência, sabe? E aí, como eu tenho uma perspectiva humanista também, né, porque meu mestrado foi numa instituição humanista, da psicologia humanista, do Clark Mustakas, ele fala, né, que os humanistas, eles falam que aquilo que o ser humano deve ser, ele pode ser. E aquilo que ele pode ser, ele deve ser. Quer dizer, está muito atrelada à potencialidade, né, a potência de um ser humano. Então, o meu poder realmente é naquilo que eu posso fazer. Sabendo que mais do que isso já é o que eu não posso fazer, a coisa mais óbvia. Mas, assim, né, eu trabalho muito com essa questão como suicidologista, com as questões da onipotência, né? As pessoas me colocam em lugares de muita onipotência. Você salva vidas. Eu falo, eu não salvo vidas. Eu guardo vidas, né? Aproveitando a mudança da terminologia do salva-vidas para guarda-vidas, né? Então, assim, eu guardo vidas. Né? E isso é diferente de salvar, eu não consigo nem salvar a minha vida. Ah, mas você é salvadora, né? Aquela que é salvadora. Eu falei, não consigo nem salvar a minha dor. Então, o poder, meu poder, ele está atrelado a essa questão da minha potência. Até onde eu posso modificar comportamentos, inclusive o meu. Até quando eu posso ser congruente com aquilo que eu trabalho, né? Porque a Gestalt, ela é muito libertadora nesse sentido. Ela ajuda a gente a se libertar e não perpetuar dores, né? Então, quando eu falo assim, e é transgressora no sentido de que a gente vai precisar buscar outras modalidades, inclusive, para a gente mudar aquilo que está neurótico, aquilo que está anacrônico, monocromático, né? Então, eu acredito sim que o poder ele pode ser utilizado quando atrelado à potência humana. Aí fica mais gostosinho, sabe? Do que você ficar assim, ah, eu sou poderosa. Poderosa, você não vai levar nada, né? Tudo que você conquistou aqui, materialmente, então, os títulos, não vai levar. Vai levar? Não, no caixão ninguém leva isso aí, entendeu? E sabendo que a única verdade, que a única certeza que o ser humano tem é que vai morrer, que poder que você tem, né? Contra a morte não tem. Então, que você tenha poderes na sua vida que possam realmente deixar legados, né? E legados de lembranças nas outras pessoas
que você viveu para ajudá-las, né? Aí eu me lembro de uma frase que eu também não sei quem é o autor, que a gente só morre quando a última pessoa deixar de falar da gente, não é? Eu quero ser falada, né? Mesmo depois da minha morte, né? Porque eu quero que as pessoas se sintam assim amadas, né? Com o poder que eu tive de tentar falar, escuta, não tá legal, mas vamos continuar, entendeu? Vamos, tá tudo bem no reino do perdido, vamos lá, vamos fazer a diferença, vamos se modificar, vamos acreditar num esperançar, né? Num recomeço. Poxa vida, e por que não? Né? Se tá ruim, porque vai ficar ruim para sempre, você tá vivo, então se tem vida, tem jeito. Ai, eu quero ser lembrada. Ok, entramos na parte da Gestalt terapia, né? O Humanas da Gestalt, agora é a Gestalt. Como você encontrou a Gestalt terapia? Como é que ela entrou na sua vida? E o que seduziu? O que te captou nessa teoria, nessa prática? Olha, terceiro ano de faculdade, todo professor fala, né? Quando você entra na faculdade de psicologia, é muito comum os professores falarem que a gente tem que fazer terapia, correto? Terceiro ano de faculdade o Rodolfo Arguelles, que foi meu primeiro supervisor, ele me deu aula de Gestalt terapia, em História da Psicologia, e eu tive Gestalt terapia. Eu não me interessei por essa disciplina, mas eu pedi recomendação para ele. Quer fechar de novo o tempo? Vai ser de meia em meia hora. Ok, então a gente faz 3. Então, você estava falando sobre o seu encontro com a Gestalt, como que ela te atraiu, como que a Gestalt terapia te seduziu. Isso. Então, na faculdade de psicologia, todos os professores nos recomendam, né, na verdade, para a gente fazer psicoterapia. E eu tive Gestalt terapia no terceiro ano de faculdade com Rodolfo Arguelles, que se tornou meu primeiro supervisor em Gestalt, anos depois, mas naquele momento, quando ele trouxe a Gestalt terapia, eu não tive uma amorosidade grande, né? Mas eu pedi recomendação para ele para fazer terapia, né? E aí ele me recomendou, indicou a Lilian Meyer-Frazan, né? Que hoje é a minha parceira na coleção Gestalt Terapia que a gente faz e organiza pela Sumos Editorial. Nós somos parceiras nessa coleção. Também só em Gestalt terapia que psicoterapeuta pode ser parceiro depois de organização de coleção de livros, enfim. Mas eu fiz 1 ano e meio com a Lilian, né, terapia, eu fiz até o meu 4º ano, quando o meu sobrinho morreu. Nessa época, eu comecei a me interessar muito por aquilo que a gente chamava de TCC, Terapia Comportamental Cognitiva. Talvez porque eu precisasse de uma organização, de uma estrutura, e também porque eu era monitora de psicologia experimental. Maria Antônia Kipari, que é a minha, assim, professora, inspiradora para eu ser professora também, ela era professora de psicologia experimental, e ela me convidou para ser monitora do biotério. Naquela época existia biotério, que é o lugar onde os ratinhos albinos, para a gente fazer pesquisa, né, experimental, viviam, e eu era essa pessoa que cuidava desse biotério e das pesquisas experimentais, portanto, pesquisas quantitativas. Bom, vai segurando tudo isso, porque eu, né, me aprofundando em psicologia experimental, gostando muito da perspectiva da TCC, que hoje em dia é a análise do comportamento, né, eu estudando, né, para eu me tornar uma analista do comportamento ou uma terapeuta comportamental cognitiva. Fazendo terapia com a Lilian, não gostando muito, né, não vendo nenhuma modificação, né, meu sobrinho morre, né, afogado na nossa chácara. Eu não queria mexer mais, então eu aproveitei que eu já não estava gostando da terapia, não estava vindo muita modificação, até porque talvez eu não estivesse madura o suficiente para lidar com tudo isso, e vou
né? E resolvo parar falando para a Lilian, olha, eu não consigo mexer mais, está muito doído. E depois eu descobri que, né, isso é muito comum quando a gente tem um luto, uma partida, a gente não quer mexer, obviamente por medo, inclusive por preservação organísmica. Bom, parei a terapia com a Lilian, então, no 4 ano e meio, tudo bem? Fazendo, estudando TCC, né, embrenhada nas pesquisas quantitativas, estudando, inclusive, né, fazendo grupos de estudo na TCC. Eu, 5º ano, resolvo escolher o estágio de TCC. Eu não escolhi estágio de Gestalt, escolhi de TCC, né? A minha supervisora, Mariângela, de psicologia hospitalar também, ela fala, vocês precisam fazer terapia. Aí taca eu, Karina, vai atender, tal, falando, Mariângela, me passa uma recomendação, achando, só aluno de psicologia acha isso, que o supervisor vai indicar alguém da abordagem, sim, que ele está supervisionando. Eu Chego lá, imaginaria o mesmo. Eu hoje pois é, imaginar. cheguei numa moça chamada Cida Barreto, que era amiga da Mariângela, que é até hoje amiga da Mariângela. E faço uma sessão e falo no final da sessão. Você é TCC, né? A Cida fala, não, sou Gestalt terapeuta. Eu falei, putz, essa abordagem de novo na minha vida. Fiz assim mesmo. Ah, não, não quero. Não, como assim? Você é amiga da Mariângela é minha supervisora de TCC. A Cida me responde, você gostou de mim? Aí eu falei, eu adorei. Ela falou, você gostou da nossa sessão? Eu falei, eu amei a nossa sessão. Aí ela falou, pois é, eu vou te aceitar atender. Aí ela mexeu com minha carência também, né? E ela falou, eu vou te aceitar, Karina, mas eu preciso te falar. Em Gestalt, o que vale é a relação. Ah, quando ela falou isso, e eu falei, eu estou fazendo TCC, estou atendendo em TCC, vou fazer em Gestalt, tá. Aí, eu passei 5 anos com a Cida. Eu fiquei até quando eu fui para os Estados Unidos. Eu comecei a ver uma mudança absurda em mim já no 3º ano de terapia. E aí eu procurei Rodolfo Arguelles para falar, você dá grupo de estudos em Gestalt? Pronto, comecei a minha, né, meu estudo, meu aprofundamento. Aí eu falei, eu quero atender crianças. E a esposa dele dava supervisão de criança. Pronto, então eu vou fazer supervisão com o Rodolfo e depois eu vou fazer supervisão com a esposa dele, com a Liliane. Então, começo a ter a perspectiva da Gestalt entrando na minha vida e terapia em Gestalt. Sabe o que foi acontecendo com a TCC? Eu comecei a deixando de fundo, porque eu comecei a não me interessar, porque eu via mudanças em mim. Então, eu falo para a Cida, você é a pessoa que me levou para a Gestalt terapia, inclusive, eu também me dei a oportunidade de modificar. Aí, já no 5º ano, no 4º ano de terapia, eu resolvo fazer, então, especialização em Gestalt terapia, lá no SED Sapiens. Por quê? Porque aí, como estava muito difícil pagar para os 2 supervisores, eu comecei a fazer supervisão com a Ana Maria Birabella, que fazia atendimento de criança, adolescente e adulto. E aí ela era professora do SEDES. E aí eu falei, eu vou começar a me especializar. Pronto, fiz a especialização do SEDES. Naquela época eram 3 anos de especialização. Aí no 2º ano eu tenho essa situação da reviravolta de eu ir para os Estados Unidos, eu tranquei o SEDES. Tranquei o SEDES, fui para os Estados Unidos, fiz meu mestrado em psicologia humanista, né, mestrado em psicologia clínica na humanista, fiz vários cursos nos Estados Unidos, fui para o Institute of Cleveland, né, de Gestalt, então eu já estava totalmente com a casaca mudada, eu era Gestalt terapeuta, já estava atendendo na perspectiva da Gestalt, voltei para o Brasil, terminei a minha especialização no SEDES, hoje eu sou coordenadora, né, de uma pós-graduação, né, junto com Maria Conte, Fátima Martuccelli e Rosana Zanella, lá na Cruzeiro do Sul, coordenadora de, né, Gestalt terapia e clínica ampliada. Né.
Então, hoje, né, cuido de toda essa área da Gestalt, tenho grupos de estudos. Então, assim, é um percurso que aí hoje eu falo para as pessoas, não é você que escolhe a abordagem, é a abordagem que te escolhe. Sinto muito, a minha experiência, a minha história, né, eu tentei mudar, né, mas a Gestalt me convenceu e, assim, a abordagem que escolhe a gente, na verdade, né. E hoje, assim, eu sou muito orgulhosa de ser Gestalt terapeuta. Hum. É, você se sente fazendo parte de uma comunidade gestáltica, uma comunidade de gestalt terapeuta? Eu acho que a Gestalt, ela tem uma diversidade também, né? Hum. É isso que eu gosto da Gestalt, porque a gente não tem um clã. Então, quando você fala comunidade, eu gosto de me atrelar às pessoas que têm essa mesma abordagem. Eu não sou muito de ficar na comunidade, embora eu pertença, por exemplo, à Associação Brasileira de Gestalt Terapia, né? Mas eu não gosto de ficar em guetos, Hum. tá? Mas eu acho sim que hoje a Gestalt ela tem uma expressão, né? Bom, primeiro que é uma abordagem lindíssima, né? Ela por si só, ela viola, então assim, ela transgride a ideia de que a gente precisa ser sempre o mesmo. Então, ao contrário de outras abordagens, que a gente vê uma certa identidade, até no estilo de ser, né? Assim, não sei se você pensa isso, mas eu vejo assim, tem grupos, né, de psicanalistas que parecem, têm o mesmo perfil, o mesmo jeitinho. O pessoal da comportamental, o pessoal da corporal. Eu não conheço Gestalt terapeuta igual ao outro, né? Eu acho isso divino, né? Porque é próprio do conceito de contato, né? Que é essa apreciação das diferenças. Hum. Então, assim, eu vejo essa comunidade muito mais dispersa, né? Eu não vejo grupos, né? Eu não sinto a necessidade, inclusive, de ficar só em um grupo, mas eu gosto de me, né, conectar com vários gestalt terapeutas, inclusive essa oportunidade que você está me dando, né? De te conhecer, de conhecer outras fronteiras, né? Porque é expansão de fronteiras. Então, se eu puder falar uma comunidade expandida, aí eu sinto. Porque é assim que eu Ok. também, né, me sinto à vontade. Eu não pertenço a nenhum grupinho. Ok. É, e a gente falou de momentos desafiadores em vida, e aí a gente pergunta se você teve momentos de desafio dentro da Gestalt. Olha, como eu dei aula durante 12 anos, né, numa universidade, né, particular de graduação de psicologia, eu percebia muito preconceito. E aí eu preciso falar que, assim, esse realmente foi o meu grande desafio, né, porque foi lá nessa instituição que eu criei a frase: quem está longe julga, quem está perto compreende. Porque, assim, as humanistas existencialistas, as abordagens, né, incluindo a Gestalt, elas têm pouco espaço, né, na grade curricular, né? Então, assim, a gente vê muito mais na grade curricular aulas sobre psicanálise e análise do comportamento e pouquíssimo, né? Então, eu tinha uma aula, né? E normalmente essa aula era colocada ou segunda-feira, 7h30 da manhã, ou sexta-feira, a última aula. Então, eu acho que, assim, dá para a gente entender a dificuldade que é poder ensinar estas abordagens, que é toda do método fenomenológico, que muitas vezes, inclusive, não é considerado como uma abordagem psicológica, mas como uma coisa afim, né? Uma disciplina afim da filosofia, por ser o método fenomenológico, né, derivado dessa vertente russeliana que traz essa ideia de que a gente vai descrever os fenômenos, né? Então, assim, muitas vezes eu era colocada como uma professora
que oferecia a matéria filosófica, não psicológica. Então, o preconceito era muito grande e era um desafio enorme, né? Por quê? Onde a maior carga de conhecimento é ofertada com privilégio de outras abordagens. Então, no mundo acadêmico, e aí a gente sabe também que, é por isso que eu falo, né, a vaidade é enorme, né? Você ensinar Gestalt terapia era raríssimo. Hoje eu tenho um grupo de estudos, na verdade, 2 grupos de estudos de Gestalt terapia, com 75 pessoas cada grupo. Maravilha. Hoje eu tenho alunos que eu dei aula lá na universidade, que falaram, assim, hoje eu revejo alunos que eu comecei lá na universidade em 2002. Quer dizer, são 20 anos de história e hoje eu não estou mais na universidade, né? Então, assim, é muito difícil você ter o espaço da Gestalt no lugar acadêmico e ser reconhecido como um saber, sim, como uma possibilidade, né? Uma compreensão de homem que é muito bonita, mas que eu não sei por que as pessoas começam a achar que não é sério, não é verdadeiro, que não dá para colocar em hospital, sabe? E aí, assim, a Eu gente também vê. não sei por quê. O domínio, esse perfil da grade curricular é ainda o mesmo nas faculdades de hoje, na minha, pelo menos. A gente continua com esse perfil. Não, e a gente vai ficando meio que, né, se sentindo estranho, né? Porque o estranho no ninho, né? Porque, você fala, mas tudo certo, é assim, acho que importa Aí a gente é que a vai gente tem uma encontrando, às expressão. vezes, fora, né? A gente vai encontrando em outros espaços. Uhum. E aí, para contrapor, né, quais são as suas melhores lembranças? As suas melhores lembranças na Gestalt terapia relacionadas à Gestalt terapia, de alguma forma. Olha, a melhor lembrança que eu posso ter é eu recuperar minha memória, graças também à visão gestáltica, porque muitas vezes, então, eu me apoiei muito, né, à teoria organísmica do Goldstein, sabe? Eu me apoiei muito porque ele trabalhou com as pessoas com lesões cerebrais, então estava eu vivendo totalmente a lesão cerebral. Então, meus melhores momentos é eu resgatar a minha história, quem eu sou, né? E me apropriar daquilo que eu estudei, em teoria, virou prática, né? Eu sou a pessoa que posso falar que a Gestalt ajuda, né? Porque é isso, né? Sabedoria organísmica, ajustamento criativo, né? Mudança daquilo que é neurótico, né? Para aquilo que a gente pode tentar fechar as Gestalten. Quer dizer, eu acho que são boas lembranças. E fora, né, que eu ganhei bons amigos. Né? Hoje eu tenho, por exemplo, né, Fátima Martuccelli, a Rosana Zanella, a Maria Conte, são as minhas parceiras, né, que a gente conduz a coordenação da Cruzeiro do Sul, na especialização de Gestalt, de um jeito que é muito, para mim, faz muito sentido. Que é um jeito cuidadoso, né, que a gente mantém uma ética, que a gente não quer ficar somente preocupado, né, em ganhar alunos, mas fazer uma formação, né, cuidadosa. Né? Os melhores momentos da Gestalt, eu tenho pessoas que eu amo e que eu reverencio, Maria Cecília Pérez do Souto, né, que foi por muito tempo coordenadora do departamento de Gestalt terapia, que é, né, uma pessoa que sempre me apoiou, né, na minha formação. Hoje ela não está mais viva, mas assim, ela deixa muito saudades, né? Então essas são as minhas melhores recordações, né? De reverenciar pessoas que realmente me ajudaram muito. Então, Maria Cecília, né? O próprio Rodolfo Arguelles, que foi meu primeiro supervisor, a pessoa que está até hoje comigo. Hoje em dia, o Rodolfo também é professor da Cruzeiro, né? É uma pessoa que eu indico. Todos os meus terapeutas, inclusive, são professores da Unixul hoje, da especialização. A Cida está lá, né? Então, assim, pessoas que eu amo, né? Que eu tenho realmente a felicidade de entendê-los como amigos, amigos de jornada, né? Então, assim, amigos de pertencimento, que é o que mais
eu gosto. As melhores lembranças são aquelas que a gente se sente pertencente, né, Maria Clara? Isso que você falou agora está na entrevista como um todo e é recorrente, eu acho que a coisa que mais me chama atenção nesse projeto, o que a Gestalt terapia fez e a sua vida pessoal, os valores e a sua pessoa, o profissional e o pessoal são absolutamente interligados. Nos Gestalt terapeutas que eu conheço, isso fica cada vez mais claro. É uma das coisas que eu mais gosto. E aí, fechando com o futuro, o que você imagina para o futuro? O seu futuro, o futuro da Gestalt terapia, o seu futuro dentro da Gestalt terapia, que seja? Você sabe, Maria Clara, que assim, quando eu falo, né, eu falo assim, a abordagem da Gestalt terapia se transformou mais do que uma abordagem, se tornou uma filosofia de vida para mim, né? E quando a gente faz disso uma filosofia, quer dizer, é prática diária. E aí eu também acredito que eu só vou ter futuro, até porque eu trabalho com essa perspectiva, né, da morte. A morte é meu futuro. Só que a vida em plenitude se torna meu aqui e agora. Por que que eu estou falando isso? Eu só vou ter futuro se eu cuidar do meu aqui e agora. Então, assim, eu hoje não falo, né, e eu não faço mais promessas, né, daquilo que vai ser futuro. Eu realmente, eu tenho um compromisso comigo, até porque, por causa da inflamação cerebral, eu aprendi a não ter tantas expectativas daquilo que eu poderia colocar daqui a 10 anos, porque eu aprendi a viver um dia de cada vez, e isso me ajudou muito, e eu acho que aí eu exercito diariamente o conceito e, na verdade, a visão do aqui e agora, que é uma das bases da Gestalt, né? O que significa um futuro? Significa você cuidar do seu aqui e agora de um jeito pleno, né? É assim, a cada momento é um momento, a cada dia vai ser um dia diferente, né? Sabendo que eu preciso me tornar flexível, né? O que será do amanhã, não sei. O que será de hoje, hoje eu tenho uma consciência. Eu estou tendo a felicidade de conversar com você, de te conhecer, de falar, né, sobre a Gestalt terapia e sobre o amor que eu desenvolvi por essa abordagem, por essa filosofia de vida. O que vai acontecer comigo na Gestalt, eu não sei, porque eu também não sei o que vai acontecer comigo, né, daqui a algum tempo, mas eu posso falar, eu trabalho realmente para divulgar a abordagem. Eu sou uma das pessoas que faço valer em vida, assim, de falar assim, eu não fico fazendo dogma, sabe? Nos meus grupos de estudos, eu não fico falando mal de outras abordagens para falar sobre a Gestalt. Eu falo da Gestalt, né? E eu acho que eu tenho feito esse trabalho no aqui e agora, né? Trazendo esse conhecimento, organizando, né, junto com a Lilian, essa coleção de Gestalt terapia pela Sumos. Então, assim, eu tenho esse projeto de levar o conhecimento por escrita, porque também a escrita é um jeito que eu me organizo, né? Eu descobri que eu adoro escrever e, se depender de mim, eu vou escrever até o resto da minha vida, né? Porque é um jeito de eu organizar aquilo que está bagunçado, de colocar, né, concretamente as ideias, né, o conhecimento, né, fazer valer aquilo que eu realmente me empenhei, só um pouquinho, desculpa, fazer valer o que eu me empenhei, fazer valer o que eu construí, né? Então, o que eu espero, se é que eu posso esperar alguma coisa, porque acho que eu posso sim, né? Cuidando das publicações de Gestalt pela coleção Gestalt Terapia, cuidando dos meus grupos de estudos, né? A gente fala sobre, inclusive, os textos que a gente, né, coloca na coleção de Gestalt Terapia, cuidando da formação lá na Cruzeiro, da especialização, informar pessoas, né, conscientes que elas podem fazer a mudança, né?
não nas pessoas, mas se servirem como um instrumento, né, de fazerem essa travessia de mudança com as pessoas. É isso, o que eu espero da Gestalt é que realmente a gente não sofra tanto preconceito na universidade, para que a gente realmente tenha mais espaço, para que... Mas isso é, né, trabalho... Eu costumo também falar, né, Maria Clara, quem quer ser Gestalt terapeuta tem que se acostumar a ser minoria. Por quê? Porque eu acredito que nem sempre a maioria tem razão, né? Também talvez seja um jeito de sobreviver, pensando desse jeito, né? Porque assim, por que eu preciso ser igual à maioria? Não preciso. Então, a gente aprende a ocupar um lugar de minoria no sentido de não ser menos importante. Talvez de ter menos, né, pessoas em quantidade. Só que como a gente trabalha com a fenomenologia, a gente prioriza a qualidade, beijo no ombro, né? E que seja assim o nosso caminho gestáltico, que a gente possa priorizar a qualidade vincular, sabe? A qualidade de contato, a qualidade do conhecimento, a qualidade desse tete a tete, desse humano, dessa condição que realmente é uma coisa que é linda, né? A gente tem o mesmo nível horizontal de um cliente, porque quem sabe mais dele é esse cliente, né? Quer dizer, como que você vai falar, né? Você não está falando de uma relação de poder, uma relação terapêutica horizontal, não vertical, né? Que é isso tudo que a gente aprende na Gestalt. Então, qual é o meu futuro na Gestalt? Se eu cuidar bem direitinho dessa ideia, né? É uma ideia de amor mesmo, né? Sabe aquela música do Caetano? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Então, eu acho que a Gestalt é adorável, sabe? Para a gente cuidar e para a gente fazer a diferença, para a gente apresentar para os estudantes de psicologia, para as pessoas da área da saúde que queiram se beneficiar, né? Eu acho que é muito bonito isso, né? E esse vai ser o futuro, né? Porque eu estou cuidando agora. A última coisa é só saber se tem alguma coisa a mais. Essas são as nossas perguntas. Se tem alguma coisa a mais que você gostaria de acrescentar, você gostaria de poder dizer que eu não perguntei? Eu acho que a gente conversou de tudo que a gente precisava falar, né? Eu adorei. Eu adorei, Eu tenho... eu agradeço muito a sua presença, a sua participação. Ai, tudo. Me conte, você é de onde? De onde você é? Eu vou acabar a gravação, Tá porque o bom. vídeo é sobre você e eu te conto um pouquinho sobre mim.